Fala pessoal, eu sou o Matheus aqui da Unmotos e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vocês costumam pedir bastante pra gente nas nossas redes sociais, que é a economia de combustível. E para falar sobre isso a gente vai montar aqui um perfil de usuário que consegue se beneficiar bastante dessa parte de economia de combustível utilizando o ThrottleUp. E se você não conhece o ThrottleUp, pode clicar no card que vai aparecer aqui no vídeo para conhecer um pouco mais sobre esse equipamento. Então, para vocês entenderem a simulação que a gente vai fazer aqui sobre essa economia de combustível, a gente vai utilizar um perfil de usuário que é motorista de aplicativo. E para colocar os dados aqui para vocês, a gente vai utilizar de um cliente nosso que já utiliza o ThrottleUp, tá? Então, o relato que ele passou para a gente, tá? Ele utiliza num Nissan Versa, o ThrottleUp, e o relato que ele passou para a gente é que ele fazia em torno de 12 a 13 km por litro nessa primeira situação aqui. Isso sem utilizar o ThrottleUp, tá? Então, de 12 a 13 km por litro. Isso é o que ele fazia normalmente. E com esse consumo aqui, ele acabava tendo um gasto aproximado de R$100 por dia de combustível, tá? Esse é o nosso primeiro caso. E se a gente considerar esse custo aqui de R$100 por dia, vamos dizer que ele trabalha de segunda a sábado no mês e que no mês ele trabalha numa média aí de 22 dias, tá? Então são 22 dias trabalhados e o nosso custo de combustível fica aproximadamente R$2.200. Esse aqui é o nosso custo mensal. E então agora, já com esse nosso primeiro cenário, a gente vai passar para o relato que ele nos deu depois de adquirir o ThrottleUp, tá? Então, nesse segundo cenário aqui, ele começou a utilizar o ThrottleUp no modo econômico, tá? O modo econômico, para vocês entenderem, ele vai dar uma economia de combustível de aproximadamente 10%, tá? Na média. Ele varia entre 5% a 15%, claro que a gente tem alguns casos mais extremos aí que ultrapassam os 20%, mas isso vai depender muito da maneira como o cliente vai utilizar o veículo no modo econômico também. Mas então a gente vai considerar uma média de 10% de economia de combustível, tá? Então aqui a gente arredondou, né, para 2,5 km por litro, porque isso vai depender um pouquinho do trânsito e das condições do local onde ele vai estar andando, né? Então, na média aqui fica 12,5 km por litro e aplicando esse percentual de 10% de economia de combustível, a gente vai ter uma média de aproximadamente 13,7 km por litro, tá? Essa é a média que ele faz atualmente, né, em torno disso aqui, utilizando o modo econômico do ThrottleUp. E o que isso vai gerar para ele de economia, tá? Como a gente está aplicando um valor de 10%, basicamente ele vai estar, em vez de estar gastando R$100 por dia de combustível, com 10%, R$10 a menos, ele vai estar utilizando R$90 por dia de combustível, tá? Então, nesse cenário aqui, estamos aqui da 90, 900.800, daí mais 180, daria 1.980. Então, aqui com esse novo valor diário, né, fazendo a mesma simulação, como se ele estivesse utilizando durante 22 dias em um mês, o custo total de combustível que ele vai ter nesse período vai ser de R$1.980. Então aqui a gente tem uma economia total no mês de aproximadamente R$220. Essa é a economia mensal que esse nosso perfil de usuário acaba fazendo com o ThrottleUp. Então, nesse cenário de economia de combustível, se o cliente quiser aproveitar ainda e fazer o parcelamento do ThrottleUp em 12 vezes sem juros na condição que a gente tem na nossa loja, ele consegue pagar o equipamento e ainda sobra apenas na economia de combustível que ele está fazendo. E aí, o que está esperando para economizar combustível? Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aqui, compartilhem com os amigos de vocês, que ajuda a gente a trazer mais conteúdo. E se quiserem adquirir o ThrottleUp, podem entrar na nossa loja, que o link vai estar aqui embaixo, ou então falar com a nossa equipe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.